Então, né? Mais uma do rock. Por que os Estados Unidos se tornou o maior país do mundo? No Primo Cast, eles conseguiram juntar, né? O sujeito que vai para a internet e fala que não existe pobreza que resista a 14 horas de trabalho, né? Ele fala isso porque ele não trabalha, correto? Não bate ponto, ele não tem a vida de um trabalhador normal, né? Ele é um cara que brinca em cassino de playboy institucionalizado, que o nome é Bolsa de Valores, né? E fica vendendo pseudo curso para você ficar rico, né? E coisa que não acontece. Ah, e falha miseravelmente em todas as suas previsões econômicas, né? Vamos lá então. GimoCast, vamos lá. Os Estados Unidos, ele entra numas guerras que ninguém nem tá guerreando no quintal dele, assim. Tem uns moleques de 6 anos brigando naquele quintal, e chega ele tem 14, ele chega lá e fala, mano, Não tem ninguém guerreando no quintal deles. Ninguém. Os Estados Unidos nunca lutou uma guerra no próprio território. Começa aí. Eles nunca lutaram uma guerra dentro do próprio território. Contrário da União Soviética, que lutou uma guerra dentro do seu próprio território, só na Batalha de Stalingrado morreu de 2 a 3 milhões de pessoas, se não me falha a memória. Né? mano, eu vou bater nesses moleques aqui e ainda falar que, porra, eu A gente, salvei vai vocês. a gente vai chegar nisso. A gente vai chegar nisso. Por que, que ele faz isso e por que, que talvez ele precise fazer isso em várias vezes, outras não. Tipo, não tem Outras ninguém vezes tentando invadir eles, né? Entendeu? A guerra deles é uma parada pra lá. essa é parte do sucesso dele. Eu quero trazer um elemento Parte do sucesso deles. Pra vocês verem o nível da canalice. geopolítico do porquê que os Estados Unidos conseguiu criar essa união. A maioria dos outros países da história, quando eles tiveram conflitos internos, tipo uma guerra civil, ou brigas, ou tensões internas, o vizinho veio, interferiu e acentuou a discórdia para favorecer os interesses próprios. E nos Estados Unidos isso não aconteceu. Por quê? Simplesmente os Estados Unidos nasceu no maior território inexplorado, tecnicamente virgem. Ah, claro, virgem, não existe. Ou seja, nativo americano não é gente. Não era virgem, não era inexplorado. Então, ou seja, de acordo com a métrica do rock, nativo americano não é gente. Tá? Só para deixar claro para vocês. Do hemisfério norte de uma zona climática temperada. E esse território estava isolado de todos os outros. Não tinham vizinhos para interferir, manipular, causar problemas, ameaçar. Então, os Estados Unidos teve muito tempo para mergulhar. Não, a população dos Estados Unidos brotou assim do chão e acabou, e descobriu o território, não foi colonizado. O processo de colonização, de extermínio das populações nativa-americanas, ele não vai falar. Essas questões Cresceu do quê? tranquilo. Vamos identificar os nossos Cresceu com calma, valores, vamos identificar o que nós pensamos, vamos escrever essa Constituição direito, vamos... Lógico, a Constituição que tem na 13ª emenda, documentário da Netflix que fala sobre o sistema prisional norte-americano e como o mesmo tem em suas raízes, em sua matriz, a escravidão norte-americana. Assistam, é muito bom, eu já vi inclusive, é muito bom. Unir. Aí quando eles brigaram entre si, ninguém foi lá e atrapalhou a briga ou colocou mais lenha na fogueira. Eles chegaram à conclusão sozinhos, né? E falaram assim, bom, não dá pra gente continuar brigando, já se matamos o suficiente, tá na hora da gente fazer as pazes e começar um novo capítulo da vida. Esse processo foi orgânico e natural de amadurecimento da nação. A gente não teve isso por ser passivo. Os outros que tiveram isso, houve interferência externa que Como vamos ter um podcast Rodolfo e Lenin, quem me dera. causou muito problema. Então os Estados Unidos ainda teve essa sorte, que eu brinco que, ou falo que qualquer nação que tivesse naquele território, daquele jeito,
Do ponto de vista geopolítico, teria dado certo. Claro que outros que vão olhar falar para cultura, para tipo de colonização, vão falar, não, o tipo de colonização influenciou, a cultura influenciou. Mas deixa eu pegar esse nem ponto cultura específico tem. que você Tá. falou. Não, tá vendo? Então, ou seja, o processo de colonização não existe, não interfere, tá ligado? Ele reduz tudo a um ponto que interessa pra ele. Esse ponto específico que você falou, onde basicamente a geografia, o clima, essa ausência de conflitos permitiu que eles pudessem refletir melhor, se preparar Ausência de conflitos. Oh, melhor, né? Em outras palavras, eu ouvi já uma coisa, eu queria que você desse a sua Claro. opinião, que é o contrário disso, onde diz basicamente que os países que não tiveram conflitos são os países onde a gente vê geralmente mais acomodação. Por exemplo, pega o Brasil. A gente tem aqui um clima, cara, um clima ótimo no Brasil. Você não tem terremoto, Uma prainha. você não tem, sei lá, um tsunami aqui no Brasil, você não tem gelo, Você você não tem planta nada qualquer disso. coisa em Então, qualquer cara, época e se nasce. você ficar lá na praia, coco e pescando, você sobrevive. Aí você pega um país onde tem gelo, cara, eles precisam se preparar. Pô, não vai dar pra comer naquele período, então eu preciso me preparar antes, né? É, Aí a você história pega da a Suíça. formiga e da cigarra. Exatamente. Então, os países onde você, não tem terra. Imagina, o Brasil não tem nenhuma catástrofe que tem nos Estados Unidos. Tipo, E tipo batata e milho, você planta Só em uma qualquer chuva época. aí que tudo pelo dá amor de certo. Deus, Qualquer, né? qualquer... ó, leitura pra vocês aí, ó. A People's History of American Empire. Eu não sei se eu pronunciei certo. A People History of American Empire. Que é a história da construção dos Estados Unidos pela perspectiva de quem perdeu. Eles estão falando aqui da perspectiva de quem ganhou. Eles não falam da perspectiva de quem perdeu. Tá ligado? Porque parece que bateram no primo rico. Não sei, né? Mas tem uma. Eu não vou comentar. Não vou comentar. Meu advogado já tá aqui, ó. Enchendo a porra do saco no WhatsApp. Não vou comentar. Qualquer época você pode plantar qualquer coisa que nasce. tudo é certo. Não, chuva, péssimo. Só que tsunami, caraca, a gente não tem Não, terremoto, não tem essas coisas, sabe? É. E aí você pega esse país onde você tem mais porradaria, Estados Unidos o tempo todo você tá lá, vem um aviso no seu celular que tem um terremoto, que vai ter um furacão que vai passar. Chuva de granizo muito Acontece- forte. E as pessoas são tão inteligentes que elas atiram em terremoto. Em terremoto não, em tufão, quer ver? Norte-americanos atiram em contra tempestade. Eu acho que é isso mesmo. Xerife norte-americano tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Xerife norte-americano pede para que população não tente atirar em furacão, tá? Tá aqui pra vocês. tudo, né? E aí eu ouvi já de que nos países onde você tem esse tipo de coisa, né? Eles, pelo fato de terem se preparado mais, terem se obrigado para poder sobreviver, a se planejar mais, fazer tudo isso, eles acabaram sendo de fato mais prósperos. E hoje, se você pegar os países mais prósperos, eles geralmente têm um pouco mais de desafios, Com né? certeza. Climáticos, etc. assim. Mas ó, ó o que eu falei. Eu falei a palavra temperado. Por exemplo, você já citou muito bem. O Brasil é tropical. Não existe nenhum país do mundo na zona tropical desenvolvido. Cara, olha Só existem exceções, tipo. Tá aqui o porquê, Rock, ó. Presente pra você, ó. Vou te explicar o porquê que, por exemplo, muitos países não são desenvolvidos. Tá aqui, ó. Tá? Boa parte desses países aqui é tropical. Tá aqui, ó. Ilhas, Singapura, né? Pequenos Havaí. cidades-estados, Taiwan, aí a Austrália, aí todo mundo, a Austrália não é tropical, Tá gente. maluco? A pontinha de cima da Austrália tá na zona tropical. Canguru. Por quê? Um dos Koala. elementos que o tropical traz é esse comportamento de tranquilidade, de cansaço biológico, porque você É claro, brasileiro é preguiçoso, tá, gente? Brasileiro é preguiçoso. Africano é preguiçoso. fica transpirando, você perde
água e você fica cansado. Por isso que eu tô sempre cansado. Entendeu? Eu sou É, muito. tipo, É por isso que ele tá sempre cansado, não faz porra nenhuma o dia inteiro, fica falando merda na porra de um podcast, tá sempre cansado de quê? De falar merda, não é possível, né? é diferente. E assim, tem uma questão cultural. Eu sempre uso esse exemplo. Você tá sentado ali no rio e aí você olha pela janela e vê aquela praia maravilhosa, aí você pensa assim, pô, ter que ler Nietzsche ou ir pra praia. Tipo, você tá na Noruega, assim, você olha pra aquela neve, você não tem o que fazer do lado de fora, você fica sentado, ou na Alemanha, lendo Nietzsche. E tipo, então, É claro, todo mundo lê Nietzsche. Todo mundo na Alemanha lê Nietzsche. Todos os alemães leem Nietzsche, lógico. tem elementos culturais que Isso é fazem você verdade. curtir a vida e outras coisas de outras maneiras. Isso atrapalha no desenvolvimento. As pessoas não gostam de falar que clima ou geografia afeta desenvolvimento econômico, mas afeta. Tem um monte de estudos sobre isso. Os americanos. Os maias, os incas e os astecas são 3 populações nativas americanas, né? Se eu não me engano, 2 delas estavam situadas no território do Cone Sul, em zonas tropicais. Todas as 3 foram civilizações extremamente desenvolvidas. Vai contra o argumento do Rock. Os egípcios criaram sistemas de irrigações únicos para resolver os problemas de plantações dentro do seu território, né? Eles ergueram as 3 pirâmides de Gizé. Vale lembrar que as pirâmides de Gizé não saíram do Egito porque não dá para transportar para dentro do museu. Se desse, eles levavam. Tá? Se desse, levavam. Ele não vai falar de colonialismo, ele não vai falar de imperialismo. Ele citou, por exemplo, o exemplo do Congo belga, onde quem não fazia o que o rei Leopoldo queria, ele mandava cortar a mão, cortar a perna, cortar o braço e andar com aquilo pendurado no corpo para todo mundo ver. Ele vai falar disso? Não, é muito mais fácil falar que você sente calor e que você é preguiçoso, né? É claro, o Afeganistão, gente, lá só tem preguiçoso, tá? Não são as intervenções norte-americanas nos Estados Unidos que causaram a desgraça no Afeganistão, não é. Não é os Estados Unidos ter armado, treinado o Talibã que causou problemas para o Afeganistão, é porque eles são preguiçosos. Não, tá? É por isso. O Rock consegue ser a pessoa. Não vou falar. Os americanos estão na zona temperada. É a zona de. O nome já diz, é temperado. Você tem as 4 estações, você tem que lidar com Não, só para lembrar uma coisa para vocês, né, ele fala, por exemplo, não sei se vocês sabem, a USP é a 6ª universidade que mais produz ciência no planeta. Tropical. E aí? realidades diversas. Não é parado, estagnado com a facilidade que uma tropical tem. E dificuldades em outras áreas, porque a tropical tem problemas de doenças. O solo normalmente não é bom. Claro, nos Estados Unidos não tem problema de doença. E o solo no Brasil é uma merda. A gente não produz nada no Brasil. Nada. A agropecuária no Brasil é um fracasso completo, porque o solo é horroroso, né? Você tem um monte de desafios. Agricultura. O Brasil demorou muito tempo para alterar geneticamente o nosso solo para que nós pudéssemos. Alteração genética do solo. Classificação genética dos solos, dos horizontes, essa eu não sabia. Unicamp aqui, ó. Artigo da Unicamp isso aqui. Plantar soja em Até onde eu sei, eles adulteraram a soja, não o solo. Né? solo tropical. Isso é uma novidade. A Embrapa alterou geneticamente o solo do Brasil para o cerrado produzir. O Brasil é o primeiro grande produtor do mundo de soja, sendo um país tropical. Isso não existia. Quem produz a soja? O clima temperado. Então, tem um monte de desafios. Mudaram geneticamente a soja. E todos esses desafios geográficos, eles são muito mais
Vamos fazer uma vaquinha para pagar uma terapia máquina pra você, viu? Tá precisando. Mano, eu já tô ficando louco, tá ligado? Conforme o tempo passa, eu vou ficando aqui vendo essas porcarias, eu tô ficando maluco. Favoráveis. A terra americana é uma terra abençoada no sentido de equilíbrio do cenário melhor para você ter uma realidade melhor. Por exemplo, De um cenário melhor para se ter uma realidade melhor. Essa frase não faz nem sentido. os Estados Unidos, eles dominam a geometria econômica do mundo. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Econômico. Novas configurações de um assassino econômico. Qual disso aqui, ó? Isso aqui, ó. Novas confissões de um assassino econômico. A chocante história por trás dos bastidores sobre como os Estados Unidos dominaram o mundo. John Perkins. É assim que eles conseguiram. Fazendo assassinato econômico. Controlando o Banco Mundial. Controlando o Fundo Monetário Internacional. É assim que eles conseguiram. Não é nessa Nárnia que habita na cabeça do Rock, né? Tem uma diferença, né? É o que eu falo. Gente, o que o Rock fala não aguenta 5 minutos de Google. 5 minutos de pesquisa no Google. Só tem uma nação que tem acesso às duas maiores rotas de navegação do mundo. A primeira delas era o Atlântico Norte, até começo dos anos 90. Maior rota de navegação, de fluxo de transporte marítimo de negócios. Depois dos anos 90 em diante, essa rota passou a ser o Pacífico. Só tem uma nação do mundo que tem acesso ao Atlântico Norte e ao Pacífico. O México tem, o Canadá tem. É a América do Norte. Quem domina a América do Norte domina a economia do mundo. Os Estados Unidos domina a América do Norte, porque ele é o maior país da América do Norte. Aí vão falar, aí as pessoas falam, mas a Colômbia tem acesso às duas costas. Desculpa, a Colômbia está nos territórios geográficos mais difíceis do mundo. Misturado com floresta amazônica, que é a floresta mais densa tropical do mundo, junto com a Cordilheira dos Andes, que é a segunda maior cadeia de montanhas do mundo e a mais extensa cadeia de montanhas do mundo. E as cidades colombianas só puderam existir numa altitude para elas lidarem com o calor totalmente longe da costa e de difícil acesso à costa. E é uma costa desse tamanho. Não tem comparação você olhar para a costa leste americana, que você vai de Miami, olhando aqueles canais. O que é um canal? Uma faixa de terra aberta que paralela, é uma marginal do rio. O meio de transporte marítimo é o mais barato de todos. Se você não precisa construir estrada porque você já tem um canal ainda protegido do lado de um porto, de um lado de um oceano gigantesco, e aí você vai do outro lado, você tem a mesma coisa gigantesca. Foda. Desculpa, assim, é um país continental com acesso a duas costas. Isso nunca vai existir na América do Sul, porque nós temos um paredão que separa o Pacífico do Atlântico. E o grande desafio geopolítico do Brasil, por um acaso, é fazer esse acesso, é conectar. A China vai fazer isso. Já tem um plano. Eu não vou lembrar, mas é um plano que a China quer construir uma rodovia, se eu não me engano, é do Rio de Janeiro até o Peru, né? Passando pela Cordilheira dos Andes ali e tudo mais. De trem. E aí é justamente para isso, para agregar o Cone Sul à Rota da Seda. Relaxa, Rock, a China já tá resolvendo esse problema para nós, tá? Camarada Xi Jinping está on fire e ninguém para o homem. O bio-oceânico, né, a rota. Mas, assim, eu posso passar aqui, sei lá, horas falando de elementos geográficos que deram para os Estados Unidos vantagens gigantescas. Até, por exemplo, numa questão muito interessante, que é a distribuição de terra. Nos Estados Unidos aí você chegou na terrinha lá, a zona temperada, com o solo perfeito, que é o Midwest, que era a antiga Louisiana, que os americanos compraram da França.
E que essa foi a grande compra. Foi aí que os Estados Unidos virou os Estados Unidos economicamente, porque ali está a riqueza econômica Obrigado, mal, verdade. Grande camarada Mao Tse Tung. agrícola, é o centro de produção. Eu tenho vontade de adotar um gato só pra colocar o nome dele de Miao Tse Tung e mandar fazer um chapeuzinho comunista pro meu gato. E ele vai andar com um chapeuzinho comunista o dia inteiro pela casa, assim. Foda-se, tá ligado? E aí eu vou adotar mais 20 gatos. Ele vai ser um líder do exército felino que vai fazer a revolução felina. Você entendeu? Produção agrícola, O nome do gato vai ser Miao Tse Tung. Tá ligado? sobreposto à terra mais fértil, arável, contígua, de maior tamanho do mundo, sobreposta a uma bacia gigantesca hidrográfica que é infraestrutura de transporte dada por Deus. Porque rio navegável, Zombie CS, muito obrigado pelo seu sub, meu querido. Muito obrigado mesmo pelo apoio. Forte abraço, beijo no seu coração. você não precisa construir, ele tá lá, foi dado. Você começou o jogo com aquilo, você começou o jogo de War, você já tem estrada. Estrada, né? Ele tá comparando a realidade com um joguinho de War. Ele está comparando a realidade com o jogo de War. É pedante, né, velho? Reparem, até agora ele não falou absolutamente nada sobre os assassinatos econômicos que os Estados Unidos cometeu ao longo da história, sobre os diversos golpes de Estado, sabotagem de governos e troca de regimes que os Estados Unidos cometeu. Ele não falou nada disso. Ele resumiu toda a questão do desenvolvimento norte-americano ao clima. Vocês estão percebendo isso, né? Fluvial. Você já tem a hidrovia. Então, o agricultor americano, ele chegava ali e ele começava a plantar. Aí, para vender, ele entrava no barquinho, descia o Mississippi, caía no Golfo do México e podia exportar para o mundo. Então, você, pequeno agricultor, conseguia se viabilizar. O pequeno agricultor chegava no Brasil, ele tinha que atravessar a Serra do Mar. Detalhe, ele falou, por exemplo, que nos Estados Unidos teve reforma agrária. Nos Estados Unidos teve reforma agrária. No Brasil, não. Né? Tirar toda a mata, desmatar o lugar, construir uma estrada para atravessar aquele paredão para exportar o seu negócio. Ele sozinho não conseguia. Quem que conseguia? Grandes latifúndios. A distribuição de terra também tem um elemento geográfico. A concentração de terra, Ele não falou que os Estados Unidos teve reforma agrária, velho. Meu Deus, Democrática. é muito canalha, meu Senhor Jesus. Oligopólio ou menos oportunidade também tem a ver com geografia. É um elemento. Nossa senhora, ele literalmente ele tenta reduzir tudo a geografia. Meu Deus, que ódio que isso me dá no Não é coração. o único, repito, mas é um elemento muito forte. Então, dá pra gente explicar É muito forte, mas tem como contornar isso, né, Rock? Que nem, por exemplo, a questão do... Se o Brasil tivesse construído ferrovia em vez de estrada, a história seria um pouco diferente. o nível de oportunidade de distribuição de riqueza inicial dos Estados Unidos pela facilidade. Não, é claro, quando os Estados Unidos lá, eles foram povoar, eles criaram um estado, falaram, gente, para aí rapidinho, vamos pegar, todo mundo vai dar tudo que vocês têm aqui, as terras, o dinheiro, as riquezas, e vamos repartir de forma igual. Show! Foi assim, tá? Eu tava lá. Eu era a voz do cara que falou essa porcaria. Facilidade de acesso, qualidade Tá. da terra, acesso do transporte, terra plana. Porque o Midwest, que é o centro agrícola, que é o começo de uma economia, é plano e fácil e é o maior centro de produção agrícola do mundo até hoje. E isso é que Ah, não é, isso é sacanagem, velho. Isso aí é muita sacanagem. Não, ele não falou isso. É o Brasil, se eu não me engano, velho. O maior produtor agrícola do mundo hoje. começou a dar riqueza para você passar para os outros níveis econômicos. E você falou que o que mudou o paradigma dos Estados Unidos foi quando ele comprou a Louisiana, né?
Eu fico pensando, ainda existe isso de negociar terras com outros jamais. países? Porque a gente ouviu tanto na Jamais. história, Hoje é né? porrada, Porque imagina, né? você Hoje é sai comprando porrada. tudo. Não, Caraca. ninguém vende assim, porque Só a Rússia, né, que toma. É aquele negócio, né, gente? É três sujeitos que não têm a menor noção de realidade debatendo, né? Ou seja, o Rock reduziu tudo a clima e tudo a geografia. Ele não citou os diversos problemas que eu fui citando ao longo do React. Ele reduziu tudo a pontos que ele acha que é verdade absoluta. Então ele não sabe, ele não tem uma análise concreta. Boa parte do que ele fala não se sustenta na realidade, tá ligado? Por isso que nesse finalzinho aqui não compensa nem eu ficar falando muito, porque simplesmente não tem mais o que comentar, tá ligado? Você vê que o argumento do cara é ruim, ele faz um reducionismo em cima de tudo, tá ligado? Não tem o que comentar, né? Pra você que tá assistindo esse vídeo aí pelo YouTube, aqui na tela tá aparecendo pra você o símbolozinho do canal e outro vídeo. Se inscreve aí, deixa o like, tá? Ajuda a gente a crescer, compartilha com o amiguinho, tá? E aqui embaixo tem minhas redes sociais. Segue lá pra você saber quando tem lives. Um beijo no coração, até a próxima e falou!